Olá, meus queridos. Eu acredito que vocês já estejam me vendo e acredito que vocês já estejam me ouvindo. Quem quiser ligar a câmera, fique à vontade. Quem eu estou vendo as carinhas aqui é da Elinora, do Caio, da Renata. E aí, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Beleza? É a Vânia chegando. Quem mais que está aí? Mostrando a carinha. A Bija também está aí. E sejam muito bem-vindos. Nós somos pontuais, né? E dentro da nossa pontualidade, faltam 4 minutos ainda para nós começarmos o nosso papo. Então, daqui a pouquinho a gente começa a falar, não é mesmo? Falta pouco. Quem mais que está aí? A Aline está aí também, né? Todo mundo aí. Olha que beleza. Vamos ver o chat aqui. Então, esta aula, ela é gravada. A Bija perguntando. Esta aula é gravada pelo próprio sistema e depois ela é enviada para vocês assistirem em casa. Ok? E aí, Alene, meu querido, tudo bem aí? Tudo em riba? Seja muito bem-vindo. Enquanto isso, a gente toma uma aguinha. O Caio tá só aí nos fones ouvindo, para ninguém saber que você é maluco que ouve aulas de magia, né? Não? Então tá bom. É assim, ó. Faltam 2 minutos ainda e você sabe, nós somos pontuais demais. A gente aqui é nascido em Itu, mas nós somos quase britânicos, né? Nós somos da parte inglesa de Itu, né? Por isso que nós somos pontuais. Uma minha carinha aí. Aí tô vendo uma outra partezinha aí, a Ellen e a Marina, tudo com foninho ali, se enrolando toda. Uma tá enforcando a outra ali, vê se pode esse negócio aí. Vocês tratem de se desenforcar aí, porque senão não rola não. Ok? Estão desenroladas? Então, né? Então tá bom. Quem mais que tá por aí? Vamos ver aqui. É que tem essa, eu ainda estou aprendendo a mexer com este Zoom aqui. Na primeira vez que eu usei, ele foi trágico. Aparecia carinha para tudo quanto é lado, aqui explodindo aqui na tela, e todo mundo falando, e cada cachorro que latia aqui dentro também. Tinha marido dando bronca na esposa, falando assim, que negócio de ficar assistindo sentado dando a prenha aí de noite inteira, toda noite, esse negócio aí. Então ficou feio o negócio aqui, mas hoje já está comportado, já está bom aqui. Então dá para a gente falar tudo aqui, né? Mas tudo bem. Falta 1 minuto, olha só, a gente é 20 e 30 mesmo. Antes eu quero perguntar para vocês o seguinte, ó, eu estou falando normalzinho aqui, vocês estão me ouvindo bem? Eu falando normalzinho? Tá, né? Tá bom. Então tá bom. Tomar mais um pouquinho de uma cachaça.
para dar aquela relaxada, né? Uma cachaçinha de cabriúva. Eu sei que perto da cidade onde eu nasci, Itu, lá tinha várias alambiques, né? A gente não falava destilarias, eram alambiques. E nesses alambiques aí tinha muita cachaça. Me lembro quando eu era criança, eu ia lá naqueles alambiques, naquela cachaçaiada. Nunca tomei. Nunca tomei cachaça na minha vida. Acho que eu só experimentei uma vez. O que mesmo que eu experimentei? Aquele negócio que é com limão, caipirinha. Agora, o que o Ale está tomando lá já tem cara de ser uma cervejona aí, né? O que é isso? É um mistério, a gente tenta descobrir o que está acontecendo aí com cada um. E aí, Jerusa, tudo bem? Tudo em riba? A Gal também chegou aí? Não é mesmo? Então tá bom. Então é isso aí, ó. E 30, 20 e 30. Bateu aqui, o Big Bang, deu para ouvir o Big Bang, a gente vai começar a falar. Então, esta live de hoje nós vamos falar sobre magia, não é mesmo? A magia é um termo muito amplo para descrever processos de interferência no processo da realidade nas diversas tradições. A palavra magia em si, a origem da palavra magia, vem do Farsi, que significa... que no Farsi é magi. E de lá que surgiu a palavra magia, né? Do Farsi. Então, nós vamos ter as tradições persas, talvez, aquelas que deram nome aos bois mais antigamente, né? Na forma mais antiga, a forma mais antiga de compreender a magia. Então, nós vamos entender a magia como os processos de interferência e condução da realidade, ok? Processos de interferência e condução da realidade. Então, por exemplo, você planta um grãozinho de feijão na terra. O feijão começa a germinar, formar raízes, as raízes começam a extrair nutrientes do solo, a partir do qual esse feijãozinho vai se desenvolvendo. Isso tem um tempo natural para que isso aconteça. Okay? Há um tempo natural do crescimento desse feijão. Agora, por exemplo, se eu quiser interferir no processo do crescimento deste feijão, fazendo com que ele cresça mais rápido ou que dê uma quantidade maior de feijão em suas favas, eu, neste processo de interferência, segundo as tradições antigas, é um processo mágico. Os processos mágicos, eles vão se utilizar de mecanismos visíveis ou invisíveis dentro desse processo, ok? Então, por exemplo, aquilo que era magia há 200, 300 anos atrás, hoje em dia é chamado de ciência. É a mesma coisa, por exemplo, de você pegar um telefone celular, como nós utilizamos agora um telefone celular, você pega um telefone celular, ok? E vocês conversam com outra pessoa. Isto aqui é natural para todo mundo, porque todo mundo faz isso no seu dia a dia. E nós achamos isto natural porque conhecemos os mecanismos através dos quais isto se processa. Mas, se este mesmo celular fosse utilizado por duas pessoas há 300 anos atrás, estas duas pessoas, usuárias deste celular, estariam, dependendo do lugar onde elas estivessem, sendo candidatas à Santa Inquisição. Ok? Então, aquilo que nós chamamos de ciência, hoje em dia, há cerca de 300 anos atrás, era chamado de magia. Ou seja, a linha que define ciência de magia é uma coisa chamada compreensão da metodologia. Tanto que para quem é um praticante de magia, que não é um mago, é um magista, é diferente completamente, é um magista. Para um magista, todos os procedimentos operatórios dentro da sua linha de conhecimento são absolutamente científicos, ou seja, ele tem ciência de. Ou seja, aqui nós vamos colocar chaves essenciais para o entendimento de tudo que nós vamos falar. Então, a coisa mais importante... Calma aí. É nós termos ciência de.
A maior parte da humanidade não tem ciência de absolutamente nada. E não tendo ciência de absolutamente nada, não consegue entender os processos mágicos da vida, tampouco as operações que nós podemos fazer para que tudo aí se manifeste. Tá bom? Então, nós vamos entender que o limite da ciência e da magia é o conhecimento. Quando você conhece aquilo que você está fazendo, aquilo deixa de ser magia, né, dentro de uma nomenclatura popular, e passa a ser ciência, ok? É a mesma coisa. Então, por exemplo, você tem as duas pessoas que descobriram a radioatividade, Marie e Pierre Curie, lá na França. Ambos morreram por ter descoberto o rádio, ok? Mas isso aconteceu começo do século XX. Agora, no século XIX, se pegasse, lá no meio do século XIX, ou no século XVIII, se pegasse uma pedrinha de urânio, ou de rádio, polônio, tório, sei lá, qualquer coisa, e colocasse no bolsinho de alguém, essa pessoa morreria, e na visão de todos, seria uma coisa misteriosa, mágica. Então, a única coisa que difere você não dar o nome de magia ou de ciência é o conhecimento que você vai ter daqueles processos todos. Ou seja, para um magista, a magia não existe dentro do ponto de vista de sobrenaturalidade e encantamento, pois ele aplica as leis da natureza para interferir dentro do seu processo, ok? Então, nós vamos entender que a magia é uma interferência em um processo dos acontecimentos de uma forma natural, ok? A todo momento, nós estamos interferindo no processo de todas as coisas. Então, vamos supor aquela mãe que vai na igreja orar pela saúde de um filho doente. Okay? O filho está lá doente, ele está dentro de um curso sequente de acontecimentos, em função de uma inflamação, de uma condição bacteriana, seja lá do que for, mas a mãe vai lá criar um pedido de uma intercessão. Okay? Ele vai lá rezar para o seu santo, vamos supor que seja uma mãe cristã, e vai lá em uma igreja fazer uma oração. Veja bem, ela está utilizando o poder do seu verbo. Ela está utilizando um campo de intenção. Okay? Muitas vezes, junto com o seu verbo e com aquela intenção, ela tem um testemunho, que é um endereço vibratório fornecido, por exemplo, por uma fotografia do seu filho, que muitas vezes ela coloca ali no pé do santo. E mais ainda, ela está dentro de um campo energético de uma egrégora ancestral de talvez centenas ou milhares de pessoas que estão naquela mesma posição, mentalizaram para que alguma força superior pudesse interagir com a esfera humana. Isso é magia. Ok? Ela é cristã, ela está lá rezando no pé do santo, tá bom? Mas ela está usando elementos essenciais e fundamentais de um processo mágico. Mesmo ela sendo cristã, tendo teoricamente uma fé que seria a prática da magia uma condição herética, ela está num ato mágico. Ok? Porque ela está se utilizando de egrégoras, de força de palavra, de verbo, de intenção e de testemunhos que são endereços vibratórios. São coisas absolutamente técnicas que, de uma forma inconsciente, estão sendo operadas, fazendo-se então um ritual mágico para que o seu filho tenha a sua saúde melhorada. Eu já cansei de ver em revistas tipo, essas revistas tipo Veja, etc., de vez em quando saem matérias de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos, que os médicos admitem que o poder da fé é capaz de curar, que o poder da oração é capaz disso. Claro, isso aí desde tempos imemoriais isso tem sido feito, e todos esses procedimentos são atos mágicos. Aquela pessoa que tem conhecimentos mais profundos, mais operativos das forças da natureza, e como que estas forças da natureza podem operar em corroboração com o desejo, são então magistas mais experientes. Ok? Então existem aquelas pessoas que têm apenas uma boa intenção, e a boa intenção não necessariamente é suficiente para se produzir um campo de transformação. Já outras pessoas, além da boa intenção, elas têm conhecimento das leis da natureza.
É como, por exemplo, você eu tenho a intenção de subir este rio lá para cima. Mas o que acontece é que esse rio, a correnteza é para baixo. Eu vou conseguir? Não. Então não basta a boa intenção. É como, por exemplo, um velejador que, quando deseja alcançar determinado ponto de acordo com a sua bússola, ele espera orientações de vento melhores e sabe colocar as velas de seu barco para que ele possa atingir o seu objetivo. Então, este aguardar do tempo exato para que as coisas possam ser feitas, elas estão relacionadas com uma coisa chamada tempo mágico. Tempo mágico. E existe o tempo para todas as coisas. Por exemplo, da mesma forma que existe um agricultor que sabe o tempo exato para o plantio de determinada semente, de determinada fruta ou de determinado legume, um magista sabe o tempo exato para que uma cerimônia mágica, objetivando esta ou aquela condição, seja alcançada. Por exemplo, vocês sabem que nos dias atuais existem chalés suíços que foram feitas de madeira, todos de madeira, mas de madeiras cortadas há mais de 600 anos e não tem o menor sinal de apodrecimento em suas madeiras. Por quê? Porque quem cortou aquelas madeiras cortou no momento exato. Então, a questão de momento exato é outro conceito mágico essencial para nós entendermos, porque tudo na natureza se manifesta através de momentos oportunos, são chamados de momentos mágicos. Então, não existe, por exemplo, um mago, um magista, que não seja se não um astrólogo, um astrósofo, ok? Porque quando a gente fala de astrologia, de logoi, astro e logoi, nós temos um estudo dos astros, ok? Mas a astrosofia, nós temos um aspecto filosofável dos astros, sem que o componente matemático seja colocado nessa situação toda. Não é? Mas ele precisa saber que, dependendo de como a lua está no céu, dependendo de como é o pôr deste sol, o efeito que esta lua e que este sol vai ter sobre toda a natureza, sobre as forças visíveis e também sobre as forças invisíveis, vai ser diferente. Ou seja, o princípio essencial da magia é o conhecimento das forças da natureza, para que você saiba um momento certo em que você pode utilizá-las, ok? Talvez uma das manifestações mais conhecidas, até contada na Bíblia, tenha sido a iniciação mágica de Moisés no Egito. Para quem não sabe um pouquinho, um dos grandes braços da magia, eu ia falar magia moderna, mas eu estou falando de uma história muito antiga. Mas isso é meio moderno do ponto de vista mágico. Mas uma das histórias meio moderninhas mais conhecidas foi da iniciação mágica de Moisés. Moisés, para quem não sabe, a história de Moisés estava lá sendo escravo lá no Egito e de repente ele se rebelou e sem querer ele matou um homem, né? Morto esse homem, ele falou assim, vou me colocar a pior pena que eu acho, vou caminhar no deserto até a morte, porque isto é o que eu mereço após ter matado não sei quem lá, aquele cabra inocente. E lá Moisés começou a andar pelo deserto, até que em determinado momento ele viu uma grande construção lá no deserto, e então, só que ele não sabia que naquela construção tinha uma mulher olhando por uma frestinha de um buraquinho, e olhou um Moisésão todo sarado, todo bronzeadão, com aquele sol do deserto, e falou assim, esse não pode morrer. Esta mulher que estava olhando ali no buraquinho era a filha do mago Jetro. Jetro era um dos maiores magos da época e estava lá, tinha o seu castelo no deserto e estava lá a filha de Jetro olhando no buraquinho e falou assim, mas ele está gostosão demais, esse Moisés não pode morrer desse jeito. Porque o negócio é o seguinte, os beduínos, ao entrarem no castelo de Jetro, só tinha uma porta lá embaixo. Quando eles entravam na porta, tinha duas taças, assim, as duas taças. Eram duas taças de vinho, que eram recém-abastecidas todos os dias, para que as pessoas passassem por um teste. Detalhe, uma das taças estava envenenada. Imagina só, o cabra está lá andando no deserto, o tempo está lá sedento, está lá com as goelas de fora.
Ele chega lá, o que o cabra ia fazer? Tascava para baixo aquelas 2 taças de vinho. Podia ser até aqueles vinhos chapinha ou sangue de boi. Ele mandava bala, não queria saber de não. Né? Então, o cara chegava e crau no vinho. O que acontece é o seguinte, a filha do Jetro, vendo, ela falou assim, esse cara tá muito bonitão, você não pode morrer não. Foi lá e se escondeu atrás de uma cortina. E quando Moisés chegou todo lá sedentão, vendo as 2 taças, pensou assim, Deus está me dando 2 taças. A filha do Jetro botou a mão assim, do lado de fora da cortina, indicando uma das taças. E Moisés pensou assim, este é o dedo de Deus. E o que aconteceu é que Moisés só tomou a taça que o dedo de Deus havia indicado para ele, sem saber que era o dedo da filha do Jetro. Moisés foi conduzido para dentro do templo do mago Jetro e começou então a fazer as suas aprendizagens mágicas. E foi então destas aprendizagens mágicas que Moisés pôde retornar para o Egito e desafiar quem? O seu irmão, com as 7 pragas do Egito. Ok? Então, este conhecimento mágico mosaico que veio de Moisés, que na verdade era o conhecimento do mago Jetro, foi um dos primeiros braços da tradição mágica que foi perpetuada até os dias de hoje e que se fala do controle das energias da natureza. Tá, okay? Então, é uma das grandes escolas de magia. Nós temos diversas escolas de magia. Se nós tivéssemos noção do significado daquele filme de Harry Potter, onde tinha aquelas escolas de magia de Grifinória, tinha aquelas outras escolas de magia, esqueci agora, meu filho sabe de tudo isso aí, mas aquelas escolas de magia, existe tudo isso. Tudo isso existe. É bem pior do que a gente imagina. Olha o Cleiton lá embaixo. E aí, Cleiton, tudo bem? Tudo em riba? Lá embaixo? Tudo certinho, meu irmão? Então tá bom. Então tudo isso aí existe, meus queridos. Tudo isso aí existe tudo isso aí. Né? Tudo isso existe. Existe varinha mágica? Claro que existe varinha mágica. Okay? Existe tudo isso. Ai, 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 ai. Então, existem muitas metodologias mágicas. Ai, 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 ai. Todos os países desenvolveram tradições mágicas, algumas mais, que chegaram até os nossos dias de uma forma imaculada e algumas que já foram sincretizadas com os cultos religiosos locais. Ok? Então, tudo isto aqui existe. Tudo que vocês imaginarem que existe, existe. Tudinho isso existe. Okay? Existe mais ainda do que isso, mais do que isso. Eu já nasci nisso, entendeu? Eu já nasci nisso. Ai, Jesusinho. Eu vou contar para vocês como é que foi o meu esquema, tá bom? Meu esquema foi o seguinte, quando eu tinha 4 ou 5 anos de idade, meu avô estava muito doente, estava no tipo UTI da época. Na época não tinha UTI, eram os hospitais meio de pobre mesmo, de botar uma pessoa onde dava, não tinha jeito, é onde dava. Meu avô estava lá todo malzão, todo malzão, todo malzão. Aí, então, os médicos não conseguiam saber o que ele tinha. Não conseguiam saber o que ele tinha. Estava todo lafunhanhado. E aí a minha mãe foi no macumbeirão. Foi no macumbeiro ali. E quem que ela levava junto? Eu. Eu vou em macumbeiro desde que eu me conheço por gente. Eu me lembro até hoje, o macumbeiro falou assim, esse seu avô é facinho de curar, porque quem fez mal para ele fui eu mesmo. Então você leva lá esse vidrinho e dá pro seu avô, dá pro seu pai lá, pai da minha mãe, né? Dá pro seu pai tomar esse negócio aí, ele vai ficar bom assim, rapidinho. Deu pro meu avô tomar, né? E aí, meu avô tomou. No dia seguinte ele não tinha mais nada, e no outro dia, 2 dias depois, ele já estava saindo do hospital de um problema que ninguém sabia o que era. E eu vi esse negócio aí acontecendo. Só que antes de sair de casa, a minha mãe tinha visto umas cascas de cobra do lado de fora do vaso sanitário do banheiro. Então, o que ela fez? Ela pegou uma pazinha e crau dentro do vaso sanitário. E qual foi?
E trancou a casa, e eu e ela saímos lá para ver o que estava acontecendo. E qual foi a minha surpresa? Eu tinha uns 4, 5 anos, quando eu voltei e as cobras estavam do lado de fora. E a minha mãe colocou de novo as cobras no vaso sanitário e deu a descarga. E no dia seguinte as cobras estavam do lado de fora. Eu me lembro muito bem disso aí. Então eu estou acostumado a ver essa fenomênica, principalmente aqui no Brasil, onde esses fenômenos eram muito mais comuns, ok? No Brasil isso era muito mais comum há tempos atrás. E talvez dê tempo de eu explicar por que hoje em dia esses tipos de coisa não são tão comuns, tá bom? Mas aí eu falei assim, olha isso aí, então para mim isso era normal. Porque aquilo que você vê quando você é muito criança e que as outras pessoas chamam de sobrenaturais, para uma criança que está vendo, aquilo é natural, não é sobrenatural. Né? Então, aquilo para mim era naturalíssimo. Então, logo desde criança, o meu interesse pela magia foi despertado. Uma vez que eu, vendo espíritos, eu tinha uma clarividência muito desenvolvida quando eu era criança, eu conseguia domar os espíritos através de símbolos mágicos que eu fazia no chão com gasolina de isqueiro e colocava fogo naqueles desenhos que eu fazia. Então, aqueles desenhos iam controlando as forças da natureza, os seres que apareciam para mim. Então, eu comecei a ser um autodidata em magia quando eu tinha 6 ou 7 anos de idade. Quando eu tinha uns 8 ou 9 anos de idade, eu já utilizava de elementos químicos mais sofisticados para fazer símbolos no chão, na terra. Eu não sabia que aquilo ali eram pontos, e eu colocando fogo controlava as forças que estavam perto de mim. Ou seja, eu trabalho com essas coisas desde que eu me conheço por gente, porque eu tinha que dar um jeito naquelas energias que estavam do meu lado, né? Ou seja, foi um aprendizado pela necessidade direta. Quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos de idade, eu já tinha a maior biblioteca de magia que eu já vi alguém ter, porque eu comprava tudo o que existia e em todas as línguas, porque o meu pai era versado em, eu lia inglês mais ou menos, mas o meu pai era versado em, meu pai era um poliglota, ele falava muitas línguas, então ele traduzia tudo para mim. Então eu tive uma biblioteca de magia muito extensa mesmo. Até que um determinado dia eu comprei um livro de magia que estava escrito assim na primeira capa: a leitura deste livro é proibido. Pensei, que diabo é isso? Se a leitura deste livro é proibido, por que escreveram essa desgraceira toda aqui? Que diabo de livro proibido é esse? Mas aí eu tava no carro, né? Eu falei assim, vou ler esse treco aqui. No que eu abri a página, nossa, me deu um baque ali. Falei, eita! Aí abri a segunda página, falei, eita! Eu nem almocei naquele dia, fiquei lendo aquele livro no carro. Mas eu pensei assim, este livro é tão heavy metal. Mas este livro é tão heavy metal, 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 plus metal, mega death, que eu vou ter que ler esse livro no carro. Então, comecei a ler esse livro no carro. E é o seguinte, para não escapar as vibrações do livro, o que eu fazia? Eu embrulhava em papel alumínio. Embrulhava o papel alumínio ali, porque o bicho era heavy metal demais, aquele livrinho ali. E o que aconteceu é o seguinte, quando eu cheguei em um determinado capítulo, o livro falava assim, se você passar deste capítulo, você estará fazendo uma iniciação do capeta. Ai, Jesus Cristinho. Aí eu falei assim, já que eu tô na metade do livro, eu acho que eu não vou ler até o final. E crau, continuei a ler o livro. O que aconteceu foi o seguinte, na época, eu fazia esses negócios de projeção astral consciente por anos a fio. Eu era tirado do meu corpinho físico de semi-adolescente não, porque eu já era casado na época, tinha uns 20 e poucos anos já. Era tirado do meu corpo físico para ir num lugar que tinha um cara que ia me ensinar. Anos eu fiquei nessa, anos eu fiquei nessa, estudando esse esquema todo. Ou seja, eu já ralei muito nesses papos de todas as bruxarias que vocês possam imaginar, de tudo quanto é canto, tudo quanto é jeito, ok? Então, é assim, foi assim o meu esquema, tá bom? Ai. Então, eu tenho algumas coisas para ensinar para vocês fazerem a sua macumbinha em casa. Veja bem. Todo mundo pode começar a fazer alguma coisa, mas a condição sine qua non, a condição essencial,
que precede todos os procedimentos e as suas habilidades mágicas é o desenvolvimento das suas condições mentais para que isso aconteça. Porque existem algumas pessoas que já têm certas predisposições para isso. É como, por exemplo, tem gente que já nasce todo ali parrudão, fortão, maçudão. Para essa pessoa ser um lutador de MMA é fácil. Agora, se o cara já nasce todo ali fragilzinho, todo ali esqualidozinho, magricelinho, esse vai ter mais trabalho, né? Então, no mundo do psiquismo é a mesma coisa. Existem algumas pessoas que já nascem com predisposições mágicas para fazer as coisas funcionarem em outros níveis dimensionais. Outras precisam ralar um pouquinho mais, mas todo mundo pode compreender, pelo menos, como fazer para fazer as coisas funcionarem. Então, hoje vou falar alguns segredos e vocês peguem um caderninho para vocês anotarem os segredos. Ó, o Alê foi lá pegar o caderno. Pega aí, Alê, pega um caderno grande. A Vânia está com um caderninho. Ah, a Lúcia também está com um caderninho. Aí, que belezura. Ó, a Gal está com o caderninho. Esse caderninho é meio pequeno, mas dá para aguentar o tranco. A Aline está todo mundo com os caderninhos na mão. Porque eu vou falar das coisas secretas. Nós vamos falar das coisas ocultas. Nós vamos fazer as revelações. Estou enrolando aqui até que a Elinora pegue lá os cadernos. Pegou tudo nos cadernos? Né? O negócio é o seguinte, nós precisamos saber o tipo de energia que a nossa glândula pineal projeta, tá bom? A nossa glândula pineal é que interage com os diversos níveis da realidade, né? Nós, quando fazemos qualquer manipulação mágica, nós estamos trabalhando com as diversas camadas do hiperespaço. E esse hiperespaço, ele no corpo humano, ele é interfaceado com a nossa glândula pineal. Ou seja, a glândula pineal é aquela que liga as condições do nosso plano racional com o hiperespaço. Ou seja, é através de como que a nossa glândula pineal funciona que nós vamos entender a mecânica de como atuar no hiperespaço. Então, vamos lá. Simples, tá bom? Ó, vocês prestem atenção, hein? Vocês prestem atenção. Vou botar a câmera na minha cara aqui, ó. Ok. Vamos lá. A glândula pineal, que está dentro do nosso cérebro, projeta na nossa testa um padrão geométrico. Este padrão geométrico é em formato de cruz. Este padrão geométrico é em formato de cruz. E poderá ser uma cruz latina. Qual é a cruz latina? É a cruz de Cristo, ok? A cruz de Jesus, a cruz cristã. Essa é a cruz latina. Este pode ser um dos formatos projetados pela glândula pineal. O outro formato projetado pela glândula pineal pode ser uma cruz assim, ó. Uma cruz mesmo, completamente o mesmo tamanho da parte vertical com a parte horizontal. Ela pode projetar esse padrão. E aí, Marlon, tudo bem aí, meu querido? Olha o Marlon lá embaixo. Será que esse Marlon tá me ouvindo? Parece que o Marlon viu um fantasma. Já foi. O negócio é o seguinte, pode ser uma cruz assim, ou pode ser uma cruz ansata, uma cruz Ankh. Ok? Qual é a cruz Ankh? Aquela cruz egípcia, que tem uma bolinha. Ok? Cruz latina, cruz Ankh, uma cruz total, ou uma cruz chamada cruz Tau, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Cadê? É uma cruz assim, ó. Essa é a cruz Tau, T-A-U. T-A-U. Cruz Tau, tá bom? Um destes padrões vai ser naturalmente projetado na glândula pineal, aqui na nossa testa. Todo mundo está relacionado a um padrão ancestral atávico que é marcado por uma dessas cruzes. Tá ok? Como você pode saber que é a sua?
Eu vou ensinar aqui, tá bom? Vocês estão prestando atenção? É assim, ó. Fechou o olho, olhou para a testa. A cruz que vier é essa. Ok? Fechou o olho, olhou para a testa. A cruz que vier é essa. Tá bom? É a primeira que vier. Não fique procurando muito, não, viu? Agora me diga. Quem encontrou a cruz na testa, levante a mão. Ok? Elinora não encontrou nada aí, Elinora? Não veio cruz nenhuma? Não veio cruz nenhuma. Tá bom? Então o negócio é o seguinte. Marília também não veio nada na testa aí. O resto do povo tá sem câmera. Bem feito. Não vou ver se que veio aí. Calma aí. Tudo bem. Então é isso. Então a história é a seguinte. Essa cruz, prestem atenção. Essa cruz, quando você vê na sua testa, ela pode ser bonitinha, muito bonitinha, simétrica, ou ela pode ser meio torta, meio capenguinha, o braço esquerdo da cruz menor do que o braço direito, ou o braço esquerdo da cruz mais alto ou mais baixo do que o direito, ou essa cruz não é totalmente retinha, ela é tortuosa em sua aparência. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer após ter identificado essa cruz, vamos supor que a cruz que eu vi foi a cruz ansata. Então, de olhos fechados, eu vou mantendo a minha respiração livre, tentando endireitar o máximo possível essa cruz que aparece no centro da sua testa. Quando você conseguir endireitar ou simetrizar esta cruz que aparece no centro da sua testa, é sinal de que o seu cérebro está na mesma frequência de ressonância da Terra. E esta é a primeira chave para o acesso do hiperespaço. A Terra tem uma pulsação chamada ressonância Schumann de 7,83 Hz. Quando nós conseguimos simetrizar esta cruz na nossa testa e fazer com que ela fique bem bonita, nós estaremos na mesma frequência de ressonância das ondas Schumann. E assim sendo, nós vamos ter condições de interagir com o hiperespaço, onde as realidades ou um mundo causal pode ser alterado. Entendido? Podemos ir voltando. Ok? Então, quando esta simetrização é alcançada, é um sinal inequívoco de que você tem uma sintonia com a ressonância Schumann, que é uma ressonância do próprio corpo planetário. Ponto. Então, é a partir deste momento em que você sabe, eu estou pronto para interagir magicamente com alguma coisa. Ok? Eu estou pronto para interagir magicamente com alguma coisa. Somente quando você está sob esta condição vibracional, e necessariamente você precisa estar em um nível alfa para que isto aconteça, é que o universo conseguirá ouvir você. Ok? Então, isto é o primeiro passo. Para qualquer tipo de magia que você venha fazer, você pode sempre perceber que o magista, ele sempre se vale de algum transe, alguma substância enteógena, de um profundo estado meditativo, de algum tipo de preparo para que ele entre nessa frequência.
para nós, este método é o que mais funciona, porque qualquer um consegue fazer, independente do seu treino particular. Se você que está me ouvindo diz assim, mas eu não consegui ver cruz nenhuma na minha testa. Então, se você não viu cruz nenhuma na sua testa, você imagine uma circunferência e um ponto dentro dessa circunferência. E tente simplesmente deixar este ponto no centro exato da circunferência. Quando você conseguir fazer isto, você também terá atingido esta frequência de ressonância, que é de 7,83 Hz, a partir do qual você consegue uma interação mais clara e direta com o mundo do hiperespaço. Tá ok? Tudo bem? Se a cruz não veio de imediato, utilize este método do círculo, com um ponto no meio, tentando, através de um relaxamento mais profundo, colocar este ponto dentro do círculo. Pronto, ok? Se você já conseguiu fazer isso, você vai ter condição de entrar para o segundo passo. Este segundo passo é a primeira lição de magia que eu quero lhes dar. Tá bom? É uma lição de consulta com o hiperespaço. Então, nós vamos aprender a consultar o hiperespaço da seguinte maneira. Uma vez que você já tenha adquirido esta capacidade de deixar a cruz simétrica e bonitinha, ou se você não conseguiu ainda, por exemplo, é o estado de alfagenia, sim, Clayton. Isso aí é um estado de alfagenia. Se você deixou essa cruz bonitinha aí dentro da sua testa, você vai interagir com o hiperespaço. No hiperespaço, nós vamos interagir a partir de certos códigos e símbolos. Tá bom? A partir de certos códigos e símbolos. E o que eu vou lhes passar hoje é uma técnica que vocês poderão utilizar sempre para conseguir respostas para quaisquer coisas de suas vidas. E hoje, aqui, nós vamos conseguir fazer isso todo mundo junto. Tá bom? Então, eu vou conduzir essa experiência e, para tanto, eu gostaria que vocês se sentassem de uma forma confortável em seus lugares. Está confortável, Ellen? Mais ou menos, né? Mas vai do jeito que tá. Deve ter uns gatos pulando e arranhando tudo aí, vocês, né? Umas gataiadas. Os gatão não estão aí? Amarraram os gatos no quarto, né? Então tá bom. A Matilde aqui tá com uma cara daquelas professoras de bruxaria do colégio de Harry Potter. Olha só a luz que ela tá aqui. Olha isso aí. Então a história é o seguinte. Procure sentar sem cruzar as suas pernas. Ok? Sem cruzar as suas pernas. E comece a respirar calma e profundamente. Então, devagarzinho você vai aquietando a movimentação do seu corpo físico. E tente observar a cruz que se projeta em sua testa. Ela poderá ser uma cruz latina, poderá ser a cruz Tau, poderá ser a cruz Ansata, ou poderá ser uma cruz onde a parte vertical e horizontal tem o mesmo tamanho. Independente de qual seja o formato da sua cruz, simplesmente busque deixá-la a mais simétrica possível.
Isso, e respire. Se você, por um acaso, não identificou nenhuma cruz na sua testa, você poderá imaginar um círculo com um ponto no meio. Então, simplesmente busque fazer com que este ponto permaneça no centro do círculo. Se você, de olhos fechados, tentar voltar o seu olhar para a sua testa, talvez você sinta um estado de relaxamento mais profundo, onde consiga ver uma simetria maior nesta cruz, ou mesmo neste círculo com o ponto no meio. Então permaneça mais alguns instantes nesta visualização. E respire. Então, a partir de agora, nós já estamos em uma frequência de ressonância mental, onde será possível nós interagirmos com o hiperespaço. E o primeiro exercício que nós vamos fazer com o hiperespaço será através da nossa mente. Neste momento, a sua mente está muito sensível às impressões que vêm do hiperespaço. E também, da mesma forma, a sua mente está em um nível de projeção onde tudo aquilo que você criar no seu campo ideoplástico poderá surgir no campo do hiperespaço. Eu convido então a você para que imagine uma folha de papel, só que esta não será uma folha de papel comum. Será uma folha de papel de prata, muito fina, muito, muito fina. E nesta folha de prata, você irá escrever uma pergunta. A caneta. Busque uma caneta suficientemente bonita, onde poderá mesmo ser até uma pena, no qual você molha a sua extremidade em um potinho de tinta e começa, sem pressa alguma, a escrever uma pergunta nesta folha de prata. Sem pressa. Comece a escrever uma pergunta. Aquela que primeiro vem em sua mente, nesta folha de prata. Isso. Sem pressa. Isso. Escreva nesta folha de prata a sua pergunta. E uma vez que você tenha terminado de escrever a sua pergunta nesta folha de prata, vá enrolando esta folha de prata em um canudo muito fininho, como se você fosse amarrar esta folha de prata neste canudinho fininho nos pés de um pombo-correio ou de uma ave qualquer. Então, devagarinho,
vai enrolando esta folha de prata, formando um canudo. Dentro desta folha de prata está a sua pergunta. Dentro deste papel de prata, muito bem enroladinho, está a sua pergunta. Tendo em suas mãos este canudo de folha de prata enrolado com a sua pergunta, jogue-o para cima e veja-o subir, 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 até que este canudo de prata com a sua pergunta se perca na infinitude do espaço. Uma vez que você tenha percebido que não é possível mais enxergar este tubinho de prata onde está a sua pergunta, lá no alto, porque ela desapareceu. Volte o seu olhar aqui para a terra, onde você está, de olhos fechados ainda, porque você está no campo da sua mente. Você não precisa abrir os olhos. Mas imagine que na sua frente tem um espelho grande, de moldura dourada muito bonita. Você poderá fazer de tudo na frente desse espelho, menos tocar nele. E olhe para este espelho. E você verá a resposta da sua pergunta. A primeira coisa que vier neste espelho já é a sua resposta. Isso. E lentamente você vai voltando, imaginando a cor marrom nos seus pés, criando um grounding aqui para a terra. E quando eu contar até 3, no final do número 3, nós já vamos estar 100% conectados com o nosso corpo físico e poderemos abrir os nossos olhos. 1, voltando bem devagar para esta realidade. Respirando profundamente. 2, soltando o ar pela boca. 3, abrindo os olhos bem devagar. E retornando para este nosso campo de consciência. Pode ser que na primeira vez você já tenha visto alguma coisa. Pode ser que você não viu nada, mas na maior parte das vezes, na primeira vez, a pessoa já viu alguma coisa neste espelho. Quem viu alguma coisa nesse espelho pode levantar a mão? Ok. Tá bom. A maior parte do povo viu, né? Isto, meus queridos, é uma prática muito simples que você pode repetir todos os dias. Na verdade, você pode repetir quantas vezes você quiser para o dia. Porém, cabe salientar que este tipo de prática superestimula o chakra frontal, ok? Então, sempre de bom tamanho, nós ou fazermos massagens nos nossos pés, após termos feito esta prática, ou fazermos uma caminhada, ou, no mínimo, imaginarmos a cor marrom nos nossos pés com o objetivo de trazer grounding. Tá ok? Ficou
claro este nosso primeiro exercício? Este primeiro exercício é o começo de nós aprendermos a interagir com os campos energéticos do hiperespaço. Ok? É sempre esse estado mental que nós precisamos ter de uma forma prévia antes de nós fazermos qualquer procedimento mágico. Ok? Tá claro? Alguém quer perguntar alguma coisa? Perguntem agora. E perguntem escrevendo aqui. Ó. Tem esse chat aqui, né? Virgínia. Virgínia perguntou assim, mas não sei se era a resposta, porque vi uma pessoa. A pergunta era sobre essa pessoa. Virgínia, e não respondeu nada então, né? Então, o que a gente vai fazer? Em um outro momento, você faz a mesma pergunta. Tá ok? Porque se você perguntou sobre esta pessoa e quando olhou para o espelho, você viu a pessoa, é porque você não teve a resposta ainda. Tá ok? Gleice pergunta, é possível sentir a cruz e não ver? Então, Gleice, no caso, nesse esquema nosso aqui, como nós estamos trabalhando com esses dois chakras, chakra Ajna chakra e o Sahasrara chakra, você precisa ver essa cruz, viu? Você precisa ver essa cruz. Então, teste isso em algum outro momento até que essa cruz ela seja bem visível para você. Alexandre pergunta, como eu vou saber se esta resposta veio mesmo de outro plano ou era simplesmente eu pensando no que eu queria pensar? Se você estiver no estado alfa mesmo, onde é que está o aleta aí? Se você estiver realmente no estado alfa, a nossa condição de manipulação da informação é bem pequena. Né? Se você não está em alfa, fica difícil de você ver essa cruz bonitona. Tá bom? Então, a veracidade dessa resposta depende do quão certo você está de estar realmente em nível alfa. Mas se você viu essa cruz bonitona, e se a resposta muitas vezes são símbolos, são arquétipos, ou coisas nem sempre inteligíveis, tenha certeza de que você teve uma resposta vinda de outro campo dimensional mesmo. Tá bom? As respostas de outro campo dimensional nem sempre são muito lineares. E esta forma, o de você perceber que não há uma linearidade, é uma maneira de você perceber que realmente veio de lá mesmo a resposta. Tá? Vamos lá aqui. A Aline fala assim, eu também vi uma pessoa. Ok, no problem. Eu também vi uma pessoa que não era a pergunta. Ok, então preste atenção nessa resposta. Aqui está escrito Galaxy A8, mas eu acho que deve ser o Edu que está falando, né? Acho que é o Edu. Não é o Edu Svetlozak, é outro Edu. Então, eu vi uma pessoa que não era essa pergunta. Então, o que você pode fazer é o seguinte, é fazer uma outra pergunta mais explícita. Talvez fazendo uma pergunta mais explícita ou ela formulada de uma outra forma nesta folha de prata, a resposta seja outra. Ok? A Aline diz assim, a cruz eu vi. A cruz eu não vi, só o seu. Tudo bem, está de bom tamanho. Vitória to everyone. Quando vemos o círculo ou a cruz na testa, podemos projetar como se estivesse vibrando, feito batimento cardíaco? Poder pode, Vitória, mas eu não aconselho. Renata diz assim. Cadê Renata? Tá lá. Eu vi um símbolo que nunca tinha visto. Vou pesquisar. Dê uma... Desenhe este símbolo, tá bom? E muitas vezes você pode desenhar este símbolo e colocar o papel desenhado com este símbolo embaixo do seu travesseiro à noite. Porque pode ser um arquétipo
necessário para a cura de algum processo seu. Tá bom? Que mais? A Vânia diz assim, eu vi uma imagem, mas não consegui identificá-la. Acho que foi pouco tempo olhando para o espelho. Vânia, desencana, veja bem. Quando é nesse tipo de prática, você bateu o olho, já é aquilo. Se você entra num processo interpretativo, já é o racional tentando entender. Então, a coisa não é por aí, não. Estas questões, elas vêm de uma forma que a imagem vem e você já sabe o que ela é. Então, não dá para tentar entendendo assim com o tempo. Por exemplo, no caso da Renata, se for um símbolo, você pode até desenhar esse símbolo num papel e colocá-lo embaixo do travesseiro, porque pode ser um arquétipo necessário para, como se fosse uma chave para o seu processo. Mas talvez eu sugiro que você faça novamente o teste, tá bom? A Janaína. Meu gato preto Valentino ouve sua voz e quer entrar no computador. É porque ele sabe que eu gosto de gatos. Eu vi escrevendo a palavra faça. Vixe Maria Gleice. Então, se no espelho apareceu a palavra faça, quem sou eu para dizer não faça? Caio pergunta, por que a cruz? Porque a nossa glândula pineal, ela tem 4 coisinhos em formato de cruz, ok? Tá bom? From Matilde to everyone. Minha resposta foi uma foto minha quando eu era criança no parque com um balão. Opa! Então, Matilde, o negócio é o seguinte. Talvez esta cena de você no passado com o balão seja um momento muito significativo da tua vida e talvez você tenha que olhar para isso com mais atenção, buscando absorver as sensações que você teve naquele momento da sua vida e talvez a repercussão que isso teve para você agora no momento presente, tá bom? Essa visão que você teve é extremamente significativa, porque nós temos arquétipos muito importantes. Primeiro, você criança. Segundo, o balão, tá ok? O balão é um arquétipo de conexão com o mais alto muito significativo, tá bom? Então, essa sua visão é muito própria e muito significativa desse tipo de prática, tá? Edu, sim. A Lúcia, meu espelho era um buraco negro sugando para dentro. Ah, não, vamos à Virgínia primeiro. Não, tem mais coisa aqui, ó. Acho que Roberta Alves, eu acho que vi um gatinho. O gatinho é lá da... Gatinho, vocês têm um monte de gato aí, tem um monte de gato aí, um monte de... Era da Janaína. Virgínia, não vi o espelho que você descreveu, e sim um espelho grande que não tinha moldura. Tudo bem, tá valendo, tá bom? Tá valendo. Agora a Lúcia, meu espelho era um buraco negro, sugando para dentro. Eu diria para você, então, pratique isso outras vezes, ok? Pratique isso outras vezes. Ellen Goulart diz assim, eu me vi toda dourada. O espelho te mostrou você toda dourada? Cadê a Ellen? Eita, pessoa que fala, não entendo nada. Ó, eu vou abrir o seu microfone, mas você não fale besteira, hein? Diga aí, o que você falou? Foi eu. Foi a Marina que se viu dourada. Fui eu. Marina. Tá bom. Marina, né? Agora entendi. Onde é que está esse negócio para fechar o microfone agora? Senão eles começam a falar besteira, aparece tudo aqui. Ó, eu não sei onde fecha o microfone. Fechou aí, tá bom. Então o negócio é o seguinte. O que você vai fazer, Marina? Então você já se viu dourada, então eu sugiro que você se visualize de dourada. Talvez esta seja
um sadhana, uma prática de meditação que você precisa fazer para equilibrar alguma coisa aí dentro. Então, visualize-se de dourada, porque isso já vai ser uma prática de meditação sua, né? Janaína diz, eu vi o espelho e vi a Lagoa da Conceição daqui de Floripa, achei que estava sugestionada. Pode ser. Sugiro que você faça em outro momento, tá? Valéria, a pessoa que vi que não tinha a ver com a pergunta, eu não sei, era um monge ou um mago. Tinha túnica e capuz marrom. Ok. Isto é um arquétipo de um ser dotado de um conhecimento / sabedoria. Então, vamos considerar esse arquétipo. Veja bem, nós estamos aqui num campo da viagem. Vocês estão percebendo, né? Porque nós vamos decodificar isso através de certas sensações e a utilização destes símbolos ou dos aconselhamentos que vier neste espelho, nós vamos encaixando no nosso dia a dia como se fosse um quebra-cabeças e a partir do qual nós vamos começar a mudar certos padrões de realidade. Tá bom? Claro que isso aqui é um micro beabá do beabá, onde nós estamos começando a aprender a interagir com outros planos dimensionais, tá bom? Vi uma rosa vermelha, ó que bonito. O Cleiton, eu vi meu reflexo como se fosse naqueles espelhos de labirintos que aumentam a barriga. Parecia o Homer Simpson. Eita, só podia ser o Cleiton mesmo, meu Cleiton. Estou imaginando você de Homer Simpson, ok? Eu me vi em meditação com o livro na frente. A gente pode repetir a pergunta? Sinto que devo rir mais de mim. Talvez, Cleiton. Isso é uma coisa que a gente se esquece de que a gente precisa aprender a rir um pouco das palhaçadas existenciais que constituem a nossa vida mesmo, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Como vocês já sabem fazer o esquema, nós vamos fazer uma segunda vez este mesmo exercício, ok? Tá bom? Podemos repetir a mesma pergunta ou fazer uma pergunta de uma forma diferente. Vamos lá? Né? Vou conduzir colocando alguns outros detalhes nesta nossa visualização. Estes outros detalhes, eles facilitam a percepção da resposta de uma forma mais clara. Vamos lá, então. Então, eu peço para que vocês descruzem as mãos e descruzem os pés. Se você conseguir manter os seus 2 pés apoiados no chão, muito bem. E neste momento, eu convido você a imaginar que da sola dos seus pés formam raízes. E estas vão penetrando fundo no solo, mesmo que você esteja em uma altura distante do chão, da terra. Imagine que a planta de seus pés começa a formar raízes. E estas vão encontrando rochas, veios metálicos, água. E você começa lentamente a trazer uma nutrição da terra para o seu corpo físico. Através das raízes das plantas de seus pés, você começa a nutrir-se. E esta nutrição começa a subir da planta de seus pés, pelas suas pernas, seus joelhos, sua coxa e seu quadril, seu tronco, braços e mãos,
e por fim a sua cabeça. E você percebe uma íntima conexão, uma íntima pertinência com a terra que você pisa. Uma vez que você estabeleceu esta profunda conexão com a terra, você poderá, mais uma vez, pegar este papel de prata e escrever com uma letra cursiva, bonita, a mesma pergunta, ou então alguma outra que você deseja. Sem pressa, vai escrevendo, ocupando toda a extensão desta folha. Isso, vá terminando a sua pergunta. E dessa vez, se você terminou a sua carta, você poderá optar por enrolá-la num pequeno canudo ou então dobrá-la em diversas partes. Você decide. Sinta o que fica mais bonito, harmônico ou estético para sua carta. E então arremessa esta carta para o alto, onde você vai vendo ela diminuir, 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 até que você não consegue mais vê-la, tal a distância que ela atingiu no mais alto. Então agora, nesta sua visualização, volte o seu olhar para a terra e veja em sua frente um espelho grande da sua altura, com grandes e pesadas molduras douradas. Apenas peço para que você não toque no espelho. A primeira coisa que você ver neste espelho será a resposta de sua pergunta. Simples assim. E vamos voltando devagarzinho, contando o número 1, sentindo seus pés e suas mãos. Número 2, inspirando pelo nariz e soltando todo o ar pela boca. Número 3, abrindo os olhos devagar, voltando para este espaço onde nós estamos. Isso mesmo. E agora me digam, será que desta vez foi diferente da primeira? Será que vocês conseguiram de uma forma mais fácil do que da primeira vez? Alguém teve alguma resposta que possa compartilhar conosco aqui no chat? O Edu diz, no meu espelho estava escrito amor. Ó, que bonitinho. Então, a Aline Ruri disse o seguinte, eu vi uma caixa branca aberta. As caixas são também símbolos arquetípicos importantes. Okay? Utilize este símbolo arquetípico de visualizar uma caixa aberta por alguns dias antes de você dormir. Imagine essa caixa aberta e você estará disparando um processo no seu inconsciente
de mudança de realidade. Ok? Eu, Marina, vi um corredor enorme de uma construção antiga. Ok. From Roberta Alves, um símbolo que fundia com a cruz ansata. O Alê disse, muito diferente. Quando não procurava as imagens e me abria para os símbolos, ficou muito mais fácil. Senti algumas emoções e calafrios quando a imagem apareceu. Acho que agora foi mesmo. Ok, pegou no tranco aí, né? Marina falou assim, o teto era em arcos. Tá ok. Matilde, to everyone. Não consegui ver nada, mas veio a lembrança de 2 cálices. Tá valendo. Tá bom, Matilde? Você tá com uns esquemas muito intensos aí, viu? Porque as coisas que vêm para você têm potências arquetípicas muito grandes. Tá bom? Os cálices são muito representativos de uma abertura da sexualidade. Esse cálice me lembra, até por exemplo, cálice de Maria Madalena que colheu o sangue de Jesus, Santo Grau, tá bom? Ele me remete a uma coisa de Santo Grau, ok? E estes símbolos todos aplicados como visualização para você podem começar a ser chaves para despertar processos de consciência profundos aí dentro, tá? Eu me vi com um manto aveludado, vermelho e muito pesado. Ok? Marília Soares to everyone. Uma espada bem iluminada, tá ok? Então, esses arquétipos tipo espada, tipo caixa, tipo cálice, são elementos arquetípicos muito fortes que podem ser utilizados para as nossas práticas de meditação para destravar elementos do nosso inconsciente que se encontram adormecidos. Tá bom? Então, como o nosso inconsciente ele vai se comunicar conosco não através de uma forma linear, tá ok? Por exemplo, nós perguntamos por extenso, por escrito alguma coisa, e dificilmente ele vai responder por extenso, por escrito. Então, estes símbolos, eles vão ser utilizados em meditação, tipo, eu vou meditar durante uma semana e eu vou visualizar este símbolo, ou até, por exemplo, no caso de uma taça que a Matilde viu, eu vou experimentar durante uma semana tomar água da taça. Sempre tomar água que eu coloque em uma taça. E ver como que isto vai acontecer, o que isso vai trazer para dentro de você. Porque todos esses objetos, formas e arquétipos são antenas para algumas dimensões específicas de consciência que têm curas específicas para os nossos processos. Sejam estes quais forem. Tá bom? Então nós vamos exercitar com isso tudo. Tem uma pergunta aqui embaixo. Ellen Goulart to everyone. E perguntei outra coisa. Tá bom, esse Ellen deve ser a Marina, né? Tá ok. Elinora diz assim, eu vi uma figura monstruosa atrás de mim. Deu até medo. Tudo bem. Um bicho-papão. Aline to everyone. Eu vi a mesma pessoa, mas dessa vez dava para ver que usava uma roupa marrom com capuz atrás. De Clayton Palomares, a Ellen estava atrás de mim, do meu lado esquerdo, um reflexo, e a palavra, ok, o nome de Deus, como resposta à minha pergunta. Na boa? Tem que ver o que a Ellen tem a ver com isso. E tudo bem. Simone, eu vi umas caixas dentro de outras negras. Medite sobre isso. Edu diz, ok. Gleice to everyone, eu vi uma bola de luz branca. Gal, eu vi uma anciã de 1000 anos. Opa, essa era anciã mesmo, hein, Gal? 1000 anos tá bom, hein? Marílias, foi melhor. Uma espécie de espada prata sem base para segurar. O El diz o seguinte, na primeira, me vi com um sobretudo branco e ferragens douradas no lugar dos botões. Mudei a pergunta um pouco agora e só árvores que estavam atrás de mim. Caio, eu me via tomando algo em uma cumbuca de coco e no espelho via um cocar no chão. Tudo bem. Edu diz, eu vi eu mesmo o rosto. Tá valendo. Jerusa, eu não vi nada, mas senti muito calor, tive um suadouro. Cadê a Jerusa? Tá valendo. Ok?
Você tem uma ressonância sinestésica forte com esse tipo de experimento. Eu sugiro, faça mais alguns dias e veja no que isso vai dar. Mestre, onde podemos ter informações fidedignas sobre esses arquétipos? Vejo tanta coisa contraditória na internet. Vejo tanta coisa, mas são contraditórias. Aline Ruri pergunta. Não tem. Realmente não tem. Eu diria que você precisa, no seu caso, enxergar o arquétipo, não é? A forma, e tentar sentir a sensação que ele passa. Esta sensação vai ser o seu guia na interpretação do significado. Tá ok? Valéria to everyone. Por que vi na primeira vez e na segunda não? Não tem regra, Valéria. Essas histórias não têm regra. Virgínia pergunta. Vi a pessoa vindo me pegar com as mãos abertas. Abri o olho e o vi na parede branca que estava na minha frente. Tudo bem, Virgínia. Tá tudo bem. O que não pode é tocar no espelho. Akira tá aí na sala, que beleza, meu amigo. Me vi num salão de um palácio. Ó, que belezura. Ellen, estou com dor de cabeça. Faça massagem nos pés. Faça massagem nos pés, porque esse tipo de exercício, ele dá um tchum na cabeça mesmo, tá? Se a gente não fizer esse ground com os pés, aí dá mais ainda. Então, é muito importante você fazer esse exercício de visualizar o grounding, vindo através dos seus pés, antes de você fazer qualquer utilização de visualização com esses dois chakras aqui de cima. Então, o Clayton Palomares, também suei muito durante o experimento em ambas as vezes. Ok. Prembija, na primeira pergunta, eu vi 3 tópicos sendo escritos no espelho. Repeti a pergunta e na segunda eu vi imagens de situações acontecendo. Ok. O importante, Bija, é você sacar que sensação eu tive com isso e ficar com isso. Porque a racionalização não é legal. É tentar entender a sensação que você teve com isso. Ellen, o que você estava fazendo no meu espelho? Clayton, vocês se virem depois, ver o que vocês estavam fazendo no espelho um do outro, viu? O esquema é o seguinte. Este é um exercício que ele vai desenvolvendo a nossa habilidade de conexão com o chakra frontal. Então, esta é a primeira lição. Esta é o beabá da nossa história. Para que este beabá, para que esta lição possa ser absorvida de uma forma muito harmônica, é muito importante que, primeiro, você não tenha tomado nenhuma bebida alcoólica, você não esteja com o hábito de encher a cara com álcool, e você sempre faça a visualização de um grounding, de uma luz marrom do centro da Terra, vindo até o seu corpo, antes ou depois, ou antes e depois, ok? Porque isso evita esta sensação que a Ellen relatou, por exemplo, que é a sensação de um peso ou de dor na cabeça, porque isso realmente cria uma superestimulação desses dois centros. O que acontece é que você que fez esses experimentos de superestimulação, se você agora for assistir algum filme ou tentar entrar em contato com alguma pessoa, você vai ver que a sua percepção da realidade está ampliada. Logo, eu aconselho a você ter critérios para escolher coisas harmônicas agora para você ir saindo desse processo alfagênico de uma forma mais gradativa, tá bom? Quero que vocês façam perguntas, porque eu gostaria que esse se tornasse um exercício para vocês, a partir de agora, que querem entrar, por exemplo, em uma escalada de aprendizado da magia, tá bom? Alguém quer aqui perguntar algo? Pode perguntar à vontade. Aproveitem para mandar bala. Aline Ruri, vamos jantar, né? Tô com uma fome aqui também, Aline, que eu vou descer na cozinha lá e mandar bala, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa para mim?
Foi bom para vocês este exercício? Ok. Este exercício, você vai começar a perceber que você vai ficar meio diferente, meio sensívelzinho e mais antenado ao significado das coisas, tá bom? Talvez eu aconselho que você faça isso antes de dormir, faça o grounding e observe que tipo de experiência onírica você vai desenvolver naquela noite. Muito provavelmente, você pode ser conduzido a campos da sua consciência onde outras revelações comecem a acontecer. Ok? Ananda, eu que era anciã, você que era anciã, ok. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Okay. Vamos nessa. Então, Marília, o melhor momento para fazer esse exercício é quando você tem a certeza que você não vai ser incomodado depois ou você não precisa mais sair de casa. Aí é perfeito. Virgínia, a sensação das raízes saindo dos pés quando atingiu a água, senti algo que não consigo descrever. Não sei um porquê. Eu não saberia um porquê. Mas você, na sua meditação, você vai obtendo essas respostas também, tá bom? O enraizamento com o chão foi muito forte, muito bom. Depois, no espelho, eu vi o madeiramento do teto. Depois, no espelho. Que madeiramento do teto, Vânia? Madeiramento do espelho ou madeiramento do teto? Mais alguma pergunta? E aí, Will, você está querendo falar alguma coisa aí? Estou sentindo que você está querendo falar alguma coisa. Não, tá na boa aí? Olha que gatão bonito que a Jerusa tem. Esse gatão cinza bonito, hein? Olha, nossa, já tive uns gatos assim, bonitões. Assim. Ah, esse aqui é um gatinho básico, com uma carinha bonita. Gosto de gato assim. Gato preto, já tive gato tudo quanto é jeito. Ótimo, meus queridos. Então é essa. Pratiquem isso, tá bom? Você pode perguntar coisas bem objetivas, tipo assim. Vou dar uma pergunta bem objetiva. Valéria pergunta, tem que fazer o enraizamento ou pode acabar como na primeira vez com a cor marrom? Tanto faz, faça o que fica melhor para você. Você pode perguntar coisas bem concretas, tipo, como eu posso fazer para ganhar dinheiro? Não é uma pergunta boa? Marília e Ellen Goulart, vocês que estão compartilhando os mesmos fones aí. É uma pergunta belezura. Aí vamos supor que a resposta não foi clara. Aí você faz uma pergunta como essa e surgiu um balde azul. O que você faz? Você escreve na folha de prata. Eu não entendi o balde azul. Ok? Entendeu? Aí crau lá em cima. E você vai descascando a cebola de diversas formas. Você vai explorando os mecanismos do seu inconsciente. Mas sempre é importante observar que a sua sensação é o que importa. Porque em mentes muito agitadas, pode surgir um bando de verborreias aqui de informações. Então, fique com a sensação e não necessariamente com a informação da forma da coisa, ok? Este exercício vai, com toda certeza, conduzindo vocês a uma percepção energética da realidade de uma forma muito diferente, tá bom? Aprenderam direitinho, né? Então é isso, meus queridos. É isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Aproveitem, perguntem coisas, e vocês vão ter muitas respostas. E talvez um dia, se vocês quiserem, a gente faz uma outra aula de assuntos ligados à magia. Tá bom? Namastê. Até o nosso próximo encontro. E até um futurinho.